A seguir, Hora da Notícia. O que muda com a criminalização da homofobia determinada pelo Supremo Tribunal Federal neste mês? Quem vai falar sobre este assunto é a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, professora Josiane Petri Faria. IBGE de Passo Fundo se prepara para o censo de 2020 e uma das revelações deve ser a explosão no número de domicílios. O total de material descartado corretamente nas 2 primeiras edições do projeto Destino Certo em Passo Fundo. A coleta recebe materiais até o final deste mês. Cursos livres, rápidos e abertos a toda a comunidade. Para falar sobre essa programação aqui da UPF, nós convidamos o professor Ivan Dourado. E ainda, cerca de 1.500 estudantes de 40 universidades gaúchas e catarinenses vieram a Passo Fundo em mais uma integração de atléticas. Hoje é segunda-feira, é 24 de junho, é hora da notícia. Mais de 25 toneladas, esse é o total de material descartado corretamente nas 2 primeiras edições do projeto Destino Certo em Passo Fundo, liderado pelo Bela Tita Shopping. Bom, neste ano, o ponto de coleta recebe materiais até o final do mês. A Daisy levou papel, plástico e garrafas PET para a destinação correta. E de quebra, ainda saiu com um temperinho para casa. Eu acho muito interessante, porque assim, além de você estar ajudando com o meio ambiente, daí você consegue pegar uma mudinha de algum tempero, alguma coisa que você gosta, né? É assim em mais uma edição do projeto Destino Certo. O objetivo é incentivar o descarte correto de materiais, alternativa essencial para o meio ambiente. O Ezequiel é professor do curso de Engenharia Ambiental da UPF e nos acompanhou para conhecer o projeto. Segundo ele, o impacto de cada um desses materiais no meio ambiente pode ser extremamente prejudicial. O ideal é que o alumínio, o papel e o vidro sejam sempre reaproveitados para evitar a retirada de mais matéria-prima do meio ambiente. A ideia da coleta desse material é tentar, já que houve impacto, já foi retirado do meio, que a gente consiga manter esse material circulando ali dentro, diminuindo futuros impactos. A gente reduz energia, transporte, recursos humanos também. Mas o mesmo não acontece com as lâmpadas, pilhas, plásticos e o óleo de cozinha. Nos rios, uma gota de óleo contamina até 20.000 litros de água. Malefícios que também impactam na saúde humana. No caso das lâmpadas e das baterias, o grande problema se encontra na formação dela, que são utilizando metais tóxicos, cádmio, ferro, chumbo e das lâmpadas, principalmente as fluorescentes, o mercúrio. Esses metais eles são bioacumulativos, ou seja, se você entra em contato com eles, através de um corte ou simplesmente respira o gás das lâmpadas, ele acaba entrando no seu organismo e ele permanece lá, principalmente se linkando ao sistema nervoso central, causando problemas ao longo do tempo. É por isso que o projeto conta com 5 empresas parceiras que recolhem os materiais todos os dias. O objetivo é dar o melhor descarte possível para todos eles. Todas essas empresas que recolhem tanto óleo de cozinha, quanto as lâmpadas, quanto o papelão, as pilhas, todas elas têm alvará ambiental para poder fazer esse recolhimento. A população pode fazer o descarte de papéis, pilhas, lâmpadas, vidros, latas eletroeletrônicos, plásticos e também o óleo de cozinha. O descarte pode ser feito no estacionamento do Shopping Bela Tita entre as 10 da manhã e as 10 da noite, de segunda a sábado. O estacionamento é liberado gratuitamente por até 15 minutos. Tudo para conscientizar que todo lixo tem o seu lugar certo. É interessante que as pessoas tragam esse material aqui para os pontos de coleta, aqui no Bela Tita, na Secretaria do Meio Ambiente também tem um. Então, para que esses materiais perigosos acabem tendo a destinação adequada. E agora a gente fala de uma discussão que está prestes a completar 20 anos no Congresso Brasileiro: a criminalização da homofobia e da transfobia. Bom, nesse mês o país presenciou um marco histórico.
Diante da omissão do Congresso, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero passe a ser considerada um crime. A gente, é claro, vai aprofundar esse assunto com a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, professora do curso de Direito na UPF, doutora em Direito, Josiane Petri Faria. Seja muito bem-vinda. A gente precisa entender melhor o impacto desta decisão. O que exatamente o STF decidiu? O STF, diante de uma omissão do Congresso em não trazer a pauta, em não discutir a questão da discriminação e do preconceito em relação à orientação e identidade de gênero, passou a considerar crime essas condutas, considerando que será chamado de racismo, pelo menos, enquanto o Congresso não construir uma legislação específica, e o STF mesmo deixou claro que espera que isso aconteça muito em breve, mas enquanto não acontece, essas condutas entram na lei especial, que é a lei do racismo. Então, essas condutas de discriminação e de preconceito serão consideradas, segundo o STF se pronunciou, em delitos que ofendem a raça social do indivíduo, com penas de até 5 anos. Na prática, as denúncias, por exemplo, elas podem chegar até o projeto, professora, que você coordena, que é o Projur Mulher e Diversidade? Diante dessa discussão no STF, o Projur Mulher e Diversidade está preparado e está aguardando essas denúncias para fazer todo o acompanhamento jurídico processual desses casos. Então, qualquer indivíduo, qualquer pessoa que se sinta ofendido na sua expressão de gênero, na sua identidade de gênero ou na sua orientação sexual, pode buscar o Projur Mulher e Diversidade durante todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, no período da tarde. O atendimento é gratuito. Bom, o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais e transexuais do mundo. A gente foi buscar os dados, professora, a cada 19 horas uma pessoa é morta ou se suicida por conta do preconceito. Na sua visão, esse já é um pequeno passo dado pelo Brasil, ainda pequeno perto do todo, mas já é um avanço. Esse passo ele é importante porque, sim, né, a partir do momento que um país tem a necessidade de criminalizar condutas de preconceito, discursos de ódio, é evidente que a gente reconhece que as coisas não vão bem, que nós estamos um passo atrás na questão de direitos humanos, de igualdade e outras tantas questões que nos são tão caras para falar da evolução ou para falar do humanismo, não é? Mas é um passo importante porque nós não podíamos mais ignorar que essas pessoas estão morrendo e estão sofrendo por serem quem são, humanas como todos nós. Não existem humanos melhores ou piores, né? Então, o Estado brasileiro reconhecer que essa situação existe aqui e que nós precisamos enfrentá-la, sim, é um passo importante, é um dado importante. Bom, além da legislação, existe o comportamento de cada um. Isso fica por conta, obviamente, de cada cidadão. É o que a gente pode fazer para reduzir a homofobia e a transfobia. Tem uma parte que não diz respeito à lei, mas que diz respeito à conduta de cada um. Importante a pergunta que você faz, a colocação que você menciona, porque é uma temática que, assim como o Estado não pode ignorar, nós não podemos ignorar. Então, ninguém pode nos proibir, ninguém tem autorização para nos proibir de falar, de discutir, de refletir sobre gênero e muito menos de discriminar. Como falávamos há pouco, uma brincadeira ela só é saudável, ela só é divertida quando você interage com outras pessoas, não quando você faz outras pessoas de seu brinquedo para seu deleite pessoal. Então, ou seja, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas conversas, nas vigílias dos nossos pensamentos, né? Ou seja, que a gente possa realmente respeitar, não é tolerar não, é respeitar. Nas habituais piadas que acabam aí circulando esse assunto, se só eu me divirto e a outra parte não se divertiu, essa piada não é engraçada e tem alguma coisa de errado aí. É, isso é o que a gente chama de preconceito.
Perfeito. Professora, muitíssimo obrigada. O Projur Mulher e Diversidade fica no Campus 13, em frente ao Teatro Municipal. Exatamente. Estamos abertos para receber a todos. Obrigada. Uma ótima semana de trabalho. Obrigada. O IBGE de Passo Fundo se prepara para o censo de 2020. Quem tem as informações é a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Thaís, em pelo menos 3 regiões de Passo Fundo é perceptível a mudança e o crescimento urbano nos últimos 10 anos. Uma delas, o bairro Cidade Nova, que cresceu e se desenvolveu a passos largos na última década. A região central também se modificou consideravelmente. Em áreas onde havia 2 ou 3 casas, hoje existem prédios com 60 apartamentos. As Vilas Anes e Rodrigues são exemplo desta transformação. O mesmo ocorre também nas regiões da Santa Marta, Nossa Senhora Aparecida e Santa Maria II, onde surgiram condomínios em áreas onde não havia sequer uma moradia. Essas informações já fazem parte do levantamento cartográfico que a unidade do IBGE de Passo Fundo está fazendo. Esse levantamento não está concluído, mas é de extrema importância para o censo de 2020, pois servirá de base para o trabalho dos recenseadores. A análise cartográfica é feita por um profissional habilitado e se dá em cima de imagens de satélites e fotos. O chefe da agência local de Passo Fundo, que atende a outros 26 municípios, Jorge Bilhar, ele assegura que uma das revelações do censo de 2020 será justamente a explosão no número de domicílios, não só em Passo Fundo, mas em todo o país. E ele atribui o resultado ao investimento feito na construção civil na última década. Programas como Minha Casa Minha Vida foram responsáveis por essa transformação. E uma outra informação importante também, o Coré de Produção reelegeu a diretora do campus da UPF de Carazinho, Munira Awad, para mais 4 anos à frente do conselho. O vice-presidente é o atual presidente da CISA de Passo Fundo, Evandro Silva. Esta semana, Thaís, a Munira estará aqui conosco no Hora da Notícia para falar da sua reeleição e também da estrada transbrasiliana que a gente já apresentou as novidades na semana passada. Que maravilha. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre os cursos livres que a UPF está oferecendo para a comunidade. Eu sei que tem um deles em especial que te chama muita atenção. Eu já me inscrevi, inclusive. Você pode contar qual é a área? Que da gastronomia. Da gastronomia. Olha só, depois do intervalo, quais são esses cursos rápidos que a universidade está oferecendo? Inscrições é só até amanhã. Nós já voltamos. E amanhã tem feira ecológica aqui na UPF. Os alimentos saudáveis e orgânicos vão ser comercializados das 10 da manhã às 5 da tarde. É sempre em frente ao Centro de Convivência, aqui no Campus 1, no bairro São José. Toda a comunidade é convidada a participar. Como uma organização sem fins lucrativos pode apresentar o trabalho e contar com a ajuda da comunidade sem recursos para divulgação? Olha, o programa Universidade Aberta desta semana vai mostrar um projeto de extensão aqui da UPF que tem ajudado, através da publicidade e da propaganda, ONGs de Passo Fundo e empresas que estão incubadas no UPF Parque. O programa vai ao ar hoje, às 8 horas da noite. Depois do final de semana de sol e temperaturas acima dos 20 graus, o tempo muda a partir de amanhã. Confira na previsão. Terça-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 14 e máxima 25 graus. As temperaturas caem na quarta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuva pela manhã, abertura de sol à tarde e pancadas de chuva, mínima 6 e máxima 12 graus. Cursos livres, rápidos e bem acessíveis. Bom, essa é a proposta de 13 cursos que a UPF está oferecendo com temas atuais e super conectados
a inovação. Detalhe, são abertos a qualquer pessoa da comunidade. Para explicar melhor sobre essa iniciativa, nós convidamos o professor Ivan Dourado, que conta para a gente um pouquinho mais sobre esses cursos. Seja muito bem-vindo, professor, já parceiro aqui na nossa programação. Exato, um prazer. Quais os cursos que a universidade está oferecendo? Em que áreas eles acontecem? A ideia é que a gente possa oferecer, é bem o que diz o nosso slogan, uma cápsula de conhecimento, que são 13 cursos que tentam abarcar algum dos polos que a gente tem de maior potencial de inovação. A gente tem muito mais a oferecer, é o que a gente chama de apenas uma primeira edição, ou o pessoal que gosta de séries na internet, é apenas a primeira temporada. Né? Então, nesse primeiro bloco são 13, a gente tem áreas envolvendo educação, tecnologia, inovação, comunicação, ciências humanas. A gente está, na verdade, nessa ação protagonizando o potencial da universidade de produzir pensamento, reflexão e inovação. Eu perguntei agora há pouco para a Zumara, ela gosta da área da gastronomia, já está inscrita no curso de gastronomia. Isso é só para dar um exemplo daquilo que a comunidade pode fazer aqui dentro. Tem um curso que trata, por exemplo, desse universo chamado Netflix. Exato. E também o que é que agora o futuro apresenta de necessidade, inclusive para o próprio trabalhador, pensar o que são a importância dos aplicativos, do trabalho do futuro, um pouco que, grande medida, é a responsabilidade de uma universidade ser vanguarda na discussão do que vai acontecer e do que está acontecendo. E essa é a vocação que a Universidade de Passo Fundo tem, né? Professor Ivan, quem pode participar desses cursos? Perfeito. Qualquer pessoa. Alguns nos perguntam assim, mas eu não tenho universidade. Não fiz faculdade. Não fiz faculdade ainda. E é aberto para todos, não tem idade. Então, a gente tem cursos voltados, por exemplo, para o universo muito mais infanto-juvenil, mas que também a gente sabe que tem diferentes faixas etárias, como, por exemplo, Mundo Nerd, Ciências Humanas e Universo Marvel. Então, como aproximar ciências humanas desse universo ficcional que envolve muito o público infanto-juvenil, mas eu, por exemplo, sou aficionado por essas áreas, adoro ler história em quadrinhos, adoro filmes de heróis para mexer um pouco com a ficção e com essa realidade. E então todos estão convidados, não precisa ter curso superior, não precisa ter terminado o ensino médio. É só querer. Adolescentes de todas as idades. Exato. Neste curso, por exemplo, Perfeito. Só para citar um exemplo. Todos os detalhes a respeito das inscrições você encontra no portal da UPF, é upf.br. Porém, as inscrições encerram amanhã e os cursos começam em seguida. Isso, os cursos vão estar concentrados na primeira semana de julho, no turno da noite, para contemplar principalmente as pessoas também que trabalham durante o dia e gostariam de estar na universidade. Alguns cursos têm 2 noites, outras 4 noites, mas não passa disso. Não, e o valor é R$20, porque o nosso objetivo é que esse valor sirva só para certificação daqueles que cursarem. Então, que eles possam ter um certificado que eles cursaram e tiveram acesso a essa cápsula de conhecimento. Então, alguns são 2 noites, outras são 4 noites. Então, a experiência vai ser bem variada. Por que é que a Universidade de Passo Fundo optou por passar a oferecer cursos nesse formato, professor Ivan? A gente começou gradativamente a escutar muitos alunos e o público externo que dizia assim, os meus interesses, as minhas capacidades, habilidades que eu quero desenvolver não cabem nos currículos. E escutando isso a gente pensou, bom, tem pessoas como eu assim que gostam de trabalhar com madeira, por exemplo, e eu não necessariamente vou cursar uma engenharia, pelo menos não agora. Mas eu gostaria de ter acesso ao que a engenharia poderia me oferecer para viver esse mundo maker que a gente chama, de fazer os nossos próprios objetos e tal. E a ideia é que as pessoas de diferentes cursos, diferentes realidades, possam cursar disciplinas rápidas e cursos livres para que possam se encantar. Será que eu posso mais? Que bacana, bem como diz a campanha. Exato. Olha, a gente está vendo aí na sua camiseta a nova marca da universidade. Mostra que não é só uma nova marca e a gente tem repetido muito esse discurso aqui porque não é só um discurso, é uma realidade. Isso. Há uma mudança também, uma atualização pedagógica intensa sendo feita. Exato. É o convite para que a inovação seja repensada gradativamente na universidade, como ela sempre fez, e seja a protagonista da mudança da região e do país. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada. É uma honra. Boa semana, viu? Igualmente. Obrigada.
Olha, encerram hoje as inscrições para os cursos técnicos do Integrado UPF para o próximo semestre. Você pode se inscrever para Eletrotécnica, Mecânica e Radiologia em Passo Fundo. Já o curso de enfermagem, as aulas são em Lagoa Vermelha. A inscrição pode ser feita no portal upf.br/integrado. Lá você também confere as bolsas que estão sendo oferecidas para esses mesmos cursos. 4 dias de muito esporte e integração. Assim foram os Jogos Universitários que reuniram estudantes aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina na UPF até este final de semana. Cerca de 1.500 estudantes de 40 universidades gaúchas e catarinenses vieram a Passo Fundo em mais uma integração de atléticas dos cursos das engenharias, arquitetura, agronomia e direito. O Jogos está se consolidando aí, o movimento universitário atleticano, como que se chama, está crescendo cada vez mais aí e tem tudo para os Jogos serem muito bons. Na UPF, os estudantes competiram durante 4 dias em classificatórias. São cerca de 40 grupos reunidos em jogos de 20 modalidades esportivas. A atlética, ela serve para isso, né? Competição esportiva para integrar os alunos nesse sentido. Tem muitas atléticas de Santa Catarina, lá de Rio Grande, Pelotas, pessoas de longe vindo para cá só com esse objetivo, sabe, de levar um troféu para casa. Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem reapresentação à noite, sempre em 2 horários, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã, ao 12h30, sempre ao vivo. Um ótimo início de semana para você.